pessoal e hoje nossa live de educação. Que a ideia é o quê? Preparar um projeto para os próximos anos de vida pública de Peranguinho. Né? Temos que partir das experiências, do que já foi feito, de como foi feito, para a partir daí, né, ver o que precisa ser novamente feito ou reestruturar de acordo com os tempos que estamos vivendo. Né? Já acabamos de falar aqui, o senhor comentou, esses tempos adversos que nós estamos vivendo, hoje a educação sofrendo um revés muito grande, claro, a questão da saúde pública, a questão econômica, mas né, a gente tem sentido de perto aí a questão dos familiares, quando a gente encontra aí sobre os filhos não poderem estar indo junto à escola, nós também estamos muito angustiados com isso. Então, virão aí tempos que terão que ter, né, muita sutileza para estar trabalhando o tema. Então, o que temos de precioso e de garantia são os resultados alcançados pela administração, né, o qual o senhor fez parte, e agora vamos recordar, porque só assim podemos pensar no futuro do município. Né? Estamos elaborando um projeto para a próxima administração municipal. Como é característica do senhor, o senhor sabe disso, né? E sempre gosta de falar isso, que o município pertence a todos que moram nele. Para isso, o quê? Precisamos construir um projeto aberto à participação da comunidade. Então, essa live, gente, é para isso. Nós vamos recordar algumas ideias, igual o professor comentou, recordar as ideias, porque a partir daí nós iremos, num futuro próximo, lançar as propostas do que, né, é o anseio da população. Então, para isso está servindo essas lives, né? Para mostrar com isso o que é possível, vamos partir da experiência, do que foi feito, de como foi feito e para que precisa ser novamente feito ou estruturado, inovado, de acordo com os novos tempos que estamos vivendo. Então, né, todos os amigos, né, amigos que estão participando, estão vendo a live, vão ver depois, né, o que temos de precioso e de garantido é o quê? São os resultados alcançados na administração, né, que a dona Irã realizou sempre aberto aos conselhos e principalmente, eu já citei na outra live, a questão do orçamento participativo. Né? Quando se administra com um orçamento participativo, se administra aberto ao povo, não é, professor? Então, esse é o objetivo. Assim, irá atingir, né, as realizações. Esse que é o objetivo. Então, agora vamos recordar para, a partir de recordar, pensar o futuro do nosso município. Então, o tema nosso hoje, da nossa live, é educação municipal. Partindo disso, professor, né, vai uma primeira pergunta aí, né, que eu acho que seria interessante. Antes de começar com os seus feitos na educação, algo do tipo no município, o que o senhor entende, basicamente, por educação? Bom, primeiramente, quero lembrar a você, professor Fabinho, a todos que estão nos acompanhando, quando nós tivemos a experiência administrativa em nosso município, basicamente o nosso governo era composto por um núcleo bastante significativo de professores. Nós tínhamos muitos professores trabalhando com a gente na administração que nós assumimos anteriormente. E olha só, praticamente o DNA da educação já veio junto desse processo administrativo. E quero lembrar também que a educação, na nossa visão, ela é uma educação humanizadora, participativa, como você já apresentou inicialmente, que aprimore a cultura, que prepare para a vida social e para a vida profissional. Né? Nesse contexto, nós esperamos que aconteça com igualdade de oportunidade a todos, sem desrespeitar as diferenças entre os educandos, né? Porque as diferenças existem, mas a igualdade tem que permanecer do ponto de vista do direito e da dignidade. Uma educação, portanto, que respeite a diversidade, uma educação para a inclusão, para o convívio fraterno, que promova princípios de respeito aos direitos humanos e à diversidade e também à questão da sustentabilidade socioambiental. Então, nesse contexto, nós podemos dizer o seguinte: do ponto de vista do conteúdo, a educação tem que preparar para a questão científica, para a questão cultural, para a questão tecnológica e, sobretudo, para a questão humana e também para a questão ecológica. E, nesse caso, a gente faz uma comparação. Muitos entendem, às vezes, que a educação, o trabalho principal dela parece que é para ajudar a ler, ajudar a pessoa a aprender a contar, né, os números, mas a questão de ler é uma questão fundamental. Como que nós lemos o mundo no qual nós vivemos? Ler é, sobretudo, interpretação, e essa interpretação ela parte de dentro das pessoas, parte do modo como as pessoas observam a vida e entendem a realidade, é uma questão existencial. Ora, o processo de educação do município, começando lá com as crianças, nos primeiros anos
da vida de um indivíduo, essa educação tem que promover para que haja um crescimento da qualidade de interpretar o mundo, ainda mais nesse mundo nosso que tem tantas informações, mas você pode ter tantas informações e não saber interpretar o que elas representam, portanto, não saber utilizar daquilo que é o melhor para viver melhor. Então, nesse contexto, né, nós entendemos que a educação tem que ser também democrática, uma vez que ela preconiza a ideia da participação e envolvendo e valorizando os profissionais que nela trabalham. Sendo assim, obviamente, os recursos públicos têm que assegurar essas condições para que haja um padrão mínimo de qualidade e de equidade dentro do processo educativo. É o que nós tentamos fazer quando trabalhamos na educação, quando trabalhamos à frente do município, né? Nós buscamos administrar Piranguinho procurando da velha concepção pedagógica, do ensinar e decorar, que, de certa forma, permeia um pouco ainda hoje, né, o processo educacional. E nós buscamos efetivar, portanto, uma educação para a humanização, né? E como isso foi tentado, foi buscado e foi realizado? Através de um trabalho em rede. A Secretaria de Educação, que antes, inclusive, ficava na parte inferior da prefeitura, na parte de baixo, meio que escondida, a Secretaria de Educação não pode ser apenas um departamento burocrático, onde de lá emanam ordens e leis para que se cumpra nas escolas e nas atividades educacionais. Mas a Secretaria de Educação ela é um núcleo, né, de produção de administração pública que está, né, associada também ao núcleo da promoção social, da saúde, da cultura. Portanto, a questão da rede, da interação, onde a educação ela faz parceria com os diversos setores. Essa parceria, ela ajudou, nós fizemos isso, ela ajudou no processo de educação das crianças, e as crianças também, e os educandos, vamos dizer assim, eu falo criança porque na educação municipal a maioria absoluta é criança, né? Mas o educando, ele também ajudou na educação da sociedade nossa. Quantos eventos foram feitos onde a escola estava totalmente presente? Eventos cívicos, eventos festivos, inclusive a maior festa do Pé de Moleque, a presença maciça dos nossos educandos, não só das escolas municipais, mas também do Estado. Portanto, nesse processo interativo com a comunidade. Mas para chegar nesse ponto, nós tivemos que dar os primeiros passos, superando, né, as questões básicas da educação, né? Nós tínhamos uma situação precária, a questão da estrutura física, o quadro de pessoal reduzido, né? Falta de aparelhos, falta de equipamentos, né? E até no transporte escolar, que inclusive é uma questão séria dentro da administração pública e do setor da educação. Só para você se relembrar um fato bastante simbólico, nas primeiras semanas que nós estávamos administrando a cidade de Piranguinho, né, foi feita uma denúncia numa rede de TV regional sobre a precariedade e a falta de segurança do nosso transporte. E que tinha razão, de fato, naquele momento a situação estava difícil. E para a gente chegar naquela educação, nesses princípios, nessas concepções que eu apresentei, nós tivemos que partir, né, desse processo todo, de fazer intervenções em todos os aspectos, da parte estrutural, da parte, né, de pessoal, e, obviamente, nós conseguimos, em grande parte, resolver os problemas, inclusive do transporte escolar, graças a Deus. Então, né, aí partindo dessa, continuando essa fala que o senhor fez aí, já chegou até um questionamento aqui, né, pedindo para estar perguntando, relembrando aqui a questão da estrutura que foi encontrada. O senhor falou aí, né, dessa importância da educação, que nós sabemos disso, e desse início todo, né, e a importância para uma cidade, a questão de um aluno, né, da educação bem produtiva nesse sentido. A questão da estrutura física e apoio logístico. O que concretamente foi realizado? O senhor já começou a falar aí pelo de transporte, né, porque era muito precário, mas né, na questão de estrutura física, apoio logístico, o que concretamente foi realizado, né, desde o início da sua administração, ou iniciado na administração, para o senhor poder completar isso aí? Você já falou de ônibus, mas tenho certeza que tem muita coisa a mais aí, né, porque é a partir daí também de um espaço que a gente consegue fazer a educação de qualidade. Muitas vezes, quando se fazia uma obra ou havia uma aquisição, uma conquista aí no setor de educação, parecia uma coisa pontual, não, mas na nossa visão de uma questão integral, né, e humanizadora, era a condição fundamental, necessária para que a gente atingisse esses objetivos.
A questão dos veículos, por exemplo, nós conseguimos, né, ônibus, micro-ônibus, vans, enfim, uma série de veículos que, ao longo do tempo, foram saneando um pouco, resolvendo um pouco a questão do transporte escolar, né? Praticamente, a gente teve que refazer quase tudo nesse contexto. E o que é importante lembrar aqui, que não foi só a questão de transporte e outras necessidades, mas a questão da rede física. Nós tivemos que fazer praticamente uma ampliação em todas as escolas, no Maria Mota, no distrito de Santa Bárbara, no Doutor Ataliba, no distrito Olegário. Tivemos que ampliar, inclusive, a escola Cristóvão Queradia. Nós fizemos, na época, a duplicação da escola Almerinda, né? A escola mais antiga do nosso município, podemos dizer assim. Inclusive, tivemos a alegria de completar o seu centenário, fizemos uma bela festa na época do centenário da escola Almerinda, e essas ampliações foram necessárias para atingir o objetivo. Nós tivemos que também construir refeitórios, rampa, corredor na Escola Maria Mota, área de lazer na Escola Cristóvão Queradia. Lá no Doutor Ataliba, nós tivemos que cercar a escola toda, fazer, no Olegário, fazer toda uma jardinagem, né, porque estava um espaço degradado e praticamente perdido, e nós recuperamos e reaproveitamos. Tudo isso dentro dessa visão, né, de fazer uma educação que envolvesse, né, com qualidade. Aí, é claro, tivemos que comprar equipamentos, mobiliário, aparelhos de informática, né, materiais pedagógicos, brinquedos. Foi todo um investimento constante nesse contexto. E uma coisa importante, uma inovação que nós fizemos foi a construção do Centro de Educação Infantil. Eu falo inovação porque a rede municipal não tinha esse serviço. E nós construímos o Centro de Educação Infantil e passou, então, vamos dizer, a creche municipal a funcionar a partir de então. Construímos também a quadra da Escola Almerinda e introduzimos os laboratórios de informática nas escolas. Então, foi um momento, assim, uma época de busca de muitos recursos. Graças a Deus, nós tínhamos bons parceiros, tanto no governo estadual quanto no governo federal, que possibilitaram para que a gente pudesse aparelhar, equipar, né, e ampliar nossa capacidade de trabalho na educação. Acho que isso aí, né, é extremamente importante que para desenvolver, né, todos os projetos tem que ter um espaço adequado para se estudar. Mas nós, professores, adoramos falar em projetos pedagógicos, projetos, né, político-pedagógicos, tudo isso norteia nossas ações dentro da escola, na forma pedagógica. O senhor poderia citar alguns dos projetos ou programas implantados no seu governo, né, para ilustrar a parte pedagógica? Bom, vamos tentar aqui, né? Vamos lembrar aqui, tem uma frase de Celso Vasconcelos, um doutor em educação da USP. Ele fala assim: a educação é projeto. E mais que isso, é um encontro de projetos, né? Altamente provocativo, desafiador, prazeroso e realizador. Então, vamos dizer assim que nós estávamos no caminho dos projetos. E o projeto que norteou em grande parte, mesmo antes dele existir enquanto descrito no papel, foi o projeto Piranguinho é do tamanho do mundo. Olha só a frase, Piranguinho é do tamanho do mundo. A ideia de pensar a realidade de forma global, pensar o mundo, pensar o Brasil, mas agir de forma local, agir no município, onde tudo acontece. E essa frase não veio do nada. O pensamento de Fernando Pessoa fala assim: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Veja bem, eu sou do tamanho do que vejo. Ora, esse ver aí, no sentido da educação que nós pensamos, é a capacidade de interpretação, de conhecimento, de ir mais longe possível, ir a fundo da realidade, ou seja, ter um conhecimento com profundidade e com abertura de horizontes. Nesse contexto, não importa o tamanho físico da nossa cidade ou de cada um de nós, enquanto pessoas, se somos pobres, simples, né, etc. O que importa é como nós enxergamos a realidade. E é esse justamente o fundamento da concepção de educação que nós produzimos e fomos transformando em projetos para que atingíssemos, em parte, né, na contribuição da faixa etária que tínhamos responsabilidade, para atingir esses objetivos. Então, esse projeto aí foi um norteador. Para
praticar essas ideias, vamos dizer assim, um projeto importante foi o projeto de artes, né, que chamava a educação das nossas crianças e adolescentes, né, dando espaço para a sensibilidade e para a diversidade. Uma vez por semana, Fabinho, as aulas elas eram voltadas para aulas de arte. E as crianças, independente da etapa educacional que elas estavam, elas se misturavam de acordo com seus interesses e aptidões. Então, nós tínhamos aulas de arte, nessas aulas de arte, tínhamos aula de teatro, de dança, canto coral, flauta, artesanato, né? E fanfarra. E é interessante que vários desses trabalhos ganharam notoriedade. Inclusive, um coral que foi formado a partir de vários alunos de várias escolas, porque todas as escolas tinham seus trabalhos de arte, um coral chamado Coral Lá da Escola, fez apresentações belíssimas, e não só em Piranguinho, em várias cidades da região na época. Então, isso era fruto do quê? Desse projeto educacional, né, buscando aí ampliar, além de ler, de saber contar, mas também saber viver, saber valorizar, saber, né, ter um aprimoramento cultural. Um projeto fundamental aí também que a gente gostaria de lembrar é o projeto de filosofia. Projeto de filosofia porque para você ler o mundo, entender a realidade, você tem que saber pensar, né? Pensar bem. É a educação para o pensar. Isso levava à ideia da autonomia, da ética, né? E da formação integral da pessoa. Esse projeto foi fundamental também ao longo dos anos. Tivemos a criação da sala recurso, naquela época uma novidade. Inclusive, nós tínhamos uma professora que vinha da PUC de Poços de Caldas, especialmente para trabalhar as dificuldades de aprendizagem, né, nessa sala recurso, amparando nossos professores para o atendimento das questões que tinham mais dificuldade. Então, era um projeto dentro desse trabalho também. Um outro projeto que eu me recordo seria as mostras de trabalho das escolas, que todo ano foram acontecendo, né? Eu lembro aqui, anotei até numa folha aqui para não esquecer, né? 2005, a temática Pelos Caminhos de Minas. Em 2006, Lendo e Desvendando o Mundo. 2007, Piranguinho, o Tamanho do Mundo, né? Com foco na questão da ecologia, fundamentada na Carta da Terra, do Fórum Mundial. 2008, a questão do patrimônio histórico. Aliás, o patrimônio histórico também virou um projeto de educação patrimonial envolvendo todas as escolas, aonde se partia da história do bairro, né? E a história da própria pessoa, né? A história do bairro é a minha história. A criação também da ciranda de histórias, que acontecia ocasionalmente, né? Na praça, inclusive em Piranguinho, aonde se possibilitava, né? A prática de ouvir a contação da história, né? De falar sobre a história, né? A dialogar dentro desse contexto, né? E outras atividades, outros projetos, inclusive com questões mais pontuais, por exemplo, o envolvimento dos nossos alunos quando implantamos o projeto de coleta seletiva, né? As manifestações que os alunos fizeram. E aí eu falo uma outra coisa que eu até esqueci anteriormente, né? Nós tivemos uma ação de reduzir o número de alunos por sala de aula, para que houvesse um atendimento mais próximo de cada um dos educandos, né? Facilitando o trabalho do profissional, facilitando a comunicação, e isso, é claro, exigiu que a gente tivesse mais salas, mais profissionais trabalhando, portanto, um investimento maior no processo educativo. Mas o investimento que a gente acreditava e acreditamos até hoje, que dá o retorno, que é o retorno da qualidade e da condição, né, do ser humano desenvolver nessa condição de interpretar e entender o mundo, né? Um projeto que eu quero lembrar aqui, só para valorizar um pouco a minha veia artística, né? Se me permite, não é um projeto, mas foi uma ação assim, eu lembro da professora da escola Cristóvão Queiradia, que levou os alunos lá no gabinete da prefeitura. Sabe o que eles fizeram, Fabinho? Eles fizeram um trabalho alunos da educação infantil fizeram um trabalho dentro da escola, levantando as características da escola, com palavrinhas, né? Que eles mesmos elaboraram, escolheram e levaram para mim para que eu fizesse uma música, um hino para a escola. E olha que eu fiz a música, depois eles, né, formaram um coral dentro da escola, cantaram a música, ficou até muito bonita a parte, não por causa de eu ter feito a música, mas porque as crianças cantaram muito bem, eu lembro disso, inclusive com membros da família, né, do patrono da escola, do Cristóvão Queiradi, que foi um deputado. Então, foi uma atividade assim
participativa totalmente, né? Envolvendo o prefeito, envolvendo as crianças, envolvendo o professor, envolvendo o diálogo, né? Então, é nesse nível que a gente trabalhava, que a gente buscava avançar, né? E não é só nisso também, eu lembro também até de parcerias com a Polícia Militar, que todos os anos nós fazíamos o PROERD, né? Inclusive uma educação para o trânsito, eles traziam lá os equipamentos da Transitolândia. Então, é nesse processo de uma educação ampla, integral, né, de formação, que a gente desenvolvia os projetos. Eu Professor, esqueci muita coisa aqui, porque são muitas não, coisas, né? não. E nesse sentido, estou pulando a fila aqui, chegou perguntas nesse sentido aqui. Então, eu queria só vou ler aqui, não sei como é que poderia ser respondido, porque eu acredito que já foi respondida pelo que o senhor falou aí dos projetos, mas, principalmente, chegou aqui uma pergunta sobre evasão da escola, evasão escolar, que é um tema que nós sabemos que é um tema que aflige nós no Estado e o município, eu acredito que não seja diferente. Então, essas ideias aí da questão de fazer projetos é o quê? Fazer uma escola, né, que seja de interesse do aluno, quando não tem interesse, vontade de ir para a escola, e o senhor citou isso. Eu vou ler a pergunta aqui, mas pelos projetos foram respondidas. Que ações podem ser promovidas para socorrer crianças e jovens que acabaram de ser excluídos desse processo educativo? Eu acredito que o senhor já respondeu, porque quando se fala aí nas diversas formas de ensinar através desses projetos que foram citados, com certeza isso aí é uma forma de fazer com que o aluno motive a ir para a escola e não evada, certo? Então, tem essa pergunta aqui. Já vou emendar outra pergunta que chegou aqui, o senhor pode responder junto, né? Já estão perguntando aqui também se irão voltar às aulas de arte, artesanato, fanfarra, filosofia, etc. Né? Irá voltar à gestão democrática na educação. Não sei se seria o momento agora de discutir isso, mas, né, essas perguntas estão chegando aqui, eu não poderia deixar de estar lendo aqui essas perguntas, né? Essa questão desses projetos estarem voltando e a questão de evasão. Não sei se vai ser numa próxima, né, no próximo momento vai ser falado, mas fica à vontade aí para completar isso aqui. Eu acho que essas perguntas, elas já são em si mesmo sugestões que estão sendo apresentadas, né? Claro que aqui nós estamos num processo de lembrar um pouco o passado para fundamentar o nosso futuro, né? E, obviamente, que a campanha vai ser mais para frente. E lá na campanha nós vamos expor aí realmente o que nós pretendemos aí dentro de um projeto que estamos construindo. E essas perguntas e outras participações que a gente tem visto aqui na nossa live, elas vão ajudar a gente a construir esse projeto que já é em si mesmo participativo. Eu disse na live passada, Fabinho, e vou repetir agora, se não fosse essa questão da pandemia, por isso nós estamos aqui, cada um no seu canto, vamos dizer assim, né, conversando através desse sistema da internet, se não fosse isso, a gente estaria em reuniões, em participações presenciais, discutindo as demandas do município, no campo da educação também, né? Só Então, essas... Oi? aproveitando essa linha aí, que já tem aqui um questionamento também aqui, né, se o senhor acredita que a participação dos professores, né, da comunidade faz a diferença? A gente começou a falar aí já de participação, o senhor acredita que faz né, a diferença a participação de professores, da comunidade? Tá, então eu peço licença àqueles que perguntaram, né? Eu vou colher essas perguntas como propostas e sugestões e vamos discutir. Nós temos um grupo grande já discutindo as questões de vários pontos do programa de governo. Peço, quem quiser participar, né, entre em contato com a gente, pode ser no privado, pode ser através do Facebook, ou telefone para a gente, e nós estamos abertos a todas as sugestões. E a nossa intenção é produzir um projeto dentro da concepção que nós estamos apresentando aqui. Obviamente que dentro dessa concepção, o que foi falado aí cabe realmente, né? E talvez dentro de uma nova roupagem, uma nova reorganização, que os tempos são outros. Inclusive, nós temos que aproveitar o aspecto aí da comunicação social, das redes sociais. E nessa questão da participação que você perguntou, né? A participação, olha, eu vou falar aqui, nós tivemos um planejamento constante, nós tivemos uma formação constante e tivemos um trabalho constante dentro desse processo. Então, eu pego aqui, o orçamento participativo foi o símbolo da nossa administração. Né? E ali naquela reunião que envolvia todas as questões do município, a questão da educação sempre aparecia. E aquilo que era proposto a gente acolhia na medida do possível para incorporar dentro dos trabalhos da educação. Mas a participação se dava nas conferências municipais, onde os profissionais e representantes da população também participavam intensamente, né? Os conselhos, o Fabinho, ó, conselho
da Educação Municipal, Conselho Municipal de Educação, mas tinha o Conselho do Fundeb, o Conselho do Transporte, o Conselho das Escolas, o Conselho da Merenda, né? E havia uma participação significativa de representantes das famílias, dos alunos, dos professores ou dos profissionais de educação, né? Da nossa rede, e também da equipe de governo. Então, nesses conselhos, a participação era intensa. E o detalhe, reuniões de planejamento a cada semestre, ou até mais que isso, né? Constantemente as secretárias de educação, os coordenadores estavam reunindo, planejando, vendo as próximas ações, porque eram muitas atividades, né, no ano pedagógico, né, buscando sempre atingir o melhor dentro do contexto. E com a participação, a coisa não era imposta de cima para baixo, mas era uma discussão onde todos tinham o direito de participar e apresentar sugestões, né? Obviamente que nem todas as sugestões cabem dentro de um projeto, porque, afinal de contas, tem, né, os limites. Mas a abertura sempre foi grande, né? Aí, o resultado disso foi aprovado o Plano Municipal de Educação. Nós tivemos o PAR, o Plano Articulado de Educação Municipal, né, com referência no Ministério da Educação. Inclusive, para quem não sabe, foi por causa do PAR que nós conseguimos o recurso. Isso já foi na administração seguinte, né, do prefeito Antônio, do Toninho, que chegou o recurso para a construção da quadra de esportes do Olegário Maciel, né? Através desse projeto da educação, recursos do Ministério da Educação, e que foi construído pelo prefeito Toninho, né? Portanto, um resultado direto ou indireto do planejamento da ação dos nossos profissionais, né, da nossa secretaria e tudo mais, né? Nós tivemos também o PDE interativo, Encontro Sul-Mineiro de Educação para o Pensar, e várias ações, né? Eventos pedagógicos, cívicos, tudo isso era fruto do trabalho de planejamento dos nossos profissionais, junto com o pessoal da Secretaria de Educação. Tá, aí você falou de planejamento constante, né? Tá, citou isso aí algumas vezes. E sobre a formação constante, né? O trabalho constante. Né? Você poderia falar alguma coisinha para nós? O trabalho foi constante mesmo. Para fazer tudo isso, eu como professor, fica, puxa, imagina a direção da escola pedindo para fazer isso, fazer aquilo, não é fácil. Então, eu tenho que agradecer muito a dedicação dos professores na nossa época, porque eles vestiam a camisa desses projetos todos, né? E a gente via a alegria dos professores em ver o resultado do trabalho das crianças, e isso foi muito importante. Então, nesse caso aí, você pensar que eles tinham que dar aula todos os dias, elaborar projetos, fazer avaliação dos projetos, planejar novos projetos. Então, o trabalho foi muito constante, com certeza, e a equipe pedagógica, né, a direção pedagógica da escola, muito envolvidos nesse trâmite todo dos projetos, né, porque a educação é projeto, conforme já lemos lá atrás, né? Antes de falar, então, dessa formação, eu quero lembrar também que introduzimos o modelo gerencial pedagógico dentro da direção das escolas, né? Então, a coordenador de escola não era mais coordenador de escola, era coordenador pedagógico, do ponto de vista de pensar a educação, uma coordenação pensante, né, do processo educacional, né? Introduzimos a sala recursos, como já citei, da professora Marisa da PUC, que vinha nos assessorar, né? Colocamos psicólogo, colocamos fonoaudiólogo direto para o serviço dos alunos da nossa rede municipal. E depois colocamos também o profissional nutricionista para, né, inclusive a nossa merenda ganhou, né, vamos dizer assim, um nível elevado de qualidade, né, graças ao trabalho também dos nossos profissionais dentro da rede municipal, e, portanto, foi um acréscimo, né, nesse quadro de pessoal aí. A preocupação com a formação também foi permanente, Fabinho. Essa formação, ela se dava muito nos chamados mini-cursos, que era, né, onde os nossos professores renovavam ou, né, tomavam conhecimento de novas áreas do saber, né? Muitos dos nossos professores que já vinham estudando lá no tempo da Unipac, muitos fizeram, né, o curso superior por iniciativa própria, né? Inclusive pós-graduação e depois, inclusive, o mestrado, né? Nós fizemos a parceria com a PUC de Poços de Caldas, nós tivemos curso de pós-graduação em educação, pós-graduação em história, em cultura, né, favorecendo aqueles que tinham interesse e vontade de avançar no seu conhecimento, né? O próprio trabalho de filosofia também, que foi permeado aí de vários
nós tínhamos cursos, né, os famosos encontros de filosofia, mas um curso próprio para os professores, né, com a construção da identidade, da assertividade, da autenticidade, da autonomia. Então, nesse sistema, a participação e a formação foi muito grande. Agora, eu queria lembrar uma coisa importante aqui, a valorização, o cuidado também que a gente tinha com os profissionais da educação, porque a gente queria um trabalho humanizado. Claro que falhas sempre ocorrem, mas a preocupação humanizante, até porque eu sou professor, como eu disse no início, boa parte da nossa equipe eram de professores, né? A gente olhava a administração como um todo, mas a educação é uma coisa, como diz, do nosso DNA. E olha uma questão aqui importante, o plano de carreira do magistério. Sabe que foi feito, Fabinho, de forma participativa. Eu propus aos profissionais da educação de Piranguinho, Eu na lembro época, bem. que eles reunissem e discutissem o plano de trabalho, né, dentro dessa questão do plano de carreira do magistério, a questão do piso, né, para a gente incorporar o piso nacional do magistério na nossa rede municipal, e foram meses de elaboração, de participação. Obviamente, nem todo mundo tinha tempo para participar das conversas, mas um grupo de professores assumiu, levou isso à frente, e nós fizemos, eu lembro certinho, de uma plenária, fizemos uma plenária com todos os profissionais da educação, lá na Casa da Cultura, que infelizmente não existe mais, né? Não sei como, na Casa da Cultura, e essa plenária eles aprovaram ali a proposta que foi elaborada a 4 mãos, né? Pelos profissionais, pelo pessoal do governo, da secretaria, né? E nós fizemos, então, uma aprovação simbólica e depois esse projeto foi encaminhado à Câmara e foi aprovado pela Câmara. Então, a condição, né, de carreira do funcionalismo foi um fruto de um trabalho de participação. Então, a participação não só na execução das atividades pedagógicas, mas também na própria condição de buscar a qualidade de vida dos profissionais que estavam inseridos nesse trabalho. Então, uma coisa que eu guardo na memória nesse contexto. Nossa, isso é importante, né? E quando falo plano de carreira, participei, né, acompanhei os professores, até como sendo professor, acho muito interessante. Mas, professor, né, nós, professores, essa semana, né, ficamos aí ocupados também, esses 3 dias, no noticiário, né, que foi recorrente, e até chegou uma pergunta sobre isso, acho que eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, né, a questão do Fundeb, né? Chegou uma pergunta aqui, eu vou ler a pergunta, né, se o senhor quiser comentar alguma coisa, porque afligiu a todos nós, professores, né? Como será o investimento nos anos iniciais, já que ontem foi votado o Fundeb permanente na Câmara dos Deputados, né? Vencia esse ano, e nós sabíamos que isso iria afligir e afetar, né, todos nós da educação, né? Acho que foi votado ontem, né, por grande maioria, mas afligiu nós. Graças a Deus, né, foi uma luta muito forte do pessoal da educação, da Uni, dos professores, né, tentando mobilizar através das redes sociais e convencer os deputados. Nós tivemos lá, né, a maioria, a grande maioria, a maioria absoluta, uma meia dúzia lá que votou contra, né? E eu acho que isso foi ganhamos, garantiu, né, o prosseguimento do Fundeb, até uma melhoria do Fundeb. Isso é fundamental, porque sem recursos, né, sem investimentos, você não tem um trabalho de educação com qualidade. Então, acho que foi uma vitória da população brasileira, graças a Deus. Sim, com certeza a educação ganhou e nós ficamos aliviados aí, sabendo que pode manter aí com esse projeto do Fundeb. Professor, o nosso tempo está se esgotando aqui. Não, na verdade já se esgotou, tá? A gente está finalizando, né? Agradecendo a participação de todos que estão comentando, estão participando, mandando, né, os loves aí, mandando os tininos aí. A gente agradece a participação de todos. Lembrando, né, que nós teremos outras lives na próxima quarta-feira. Nosso tema será a saúde, dia 29. Depois nós temos aqui de agosto, esporte e juventude, dia 12 de agosto, desenvolvimento rural, dia 19, cultura, desenvolvimento urbano e turismo, dia 26, novas formas de governar. Então, já fica aí o convite para as próximas lives, convidando a todos. Professor, se eu quiser fazer as considerações finais, a gente encerrar aqui, agradecendo a presença de todos. Primeiramente, eu quero, já que falamos de educação, mandar um abraço para todos os alunos nossos, né? Os alunos também da rede municipal. Nós sabemos que nesse tempo de pandemia, todos estão aí, né, nesse distanciamento social. A gente fica, né, infelizmente, sem saber o que fazer do ponto de vista da nossa profissão, porque a educação, eu acho que é, sobretudo, um encontro, presença.
e nós estamos distantes. Mas também temos que aprender a usar essas ferramentas da tecnologia, do mundo virtual. Quem sabe é um momento de aprendizado também para nós. Vamos pedir a Deus que esse tempo de distanciamento passe logo, o mais breve possível, que a gente possa se encontrar de novo nas salas de aula e que a gente possa construir uma educação de qualidade cada vez melhor para o nosso município de Piranguinho. Vou lembrar sempre a frase aí de Paulo Freire, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Quer dizer, vamos construir essa esperança e vamos realizar aí, né, um processo cada vez mais participativo, democrático, para que a nossa educação alcance os seus melhores níveis, se Deus quiser.